Aleluia! Que festa, gente! Podemos aplaudir o nosso Jesus! Aleluia! Oh, Deus querido! Esse pessoal desse multimídia aqui faz surpresa, hein? Onde é que vocês acharam eu fazendo aquela máquina de escrever lá, hein, gente? Aleluia, gente, que maravilha. Vamos fazer uma dinâmica aqui, eu quero fazer com vocês. Vamos declarar com toda a força o nome de Jesus. O nome de Jesus. E como é que nós faremos isso daqui, ó? Eu vou dividir pela metade. Essa parte daqui vai falar a primeira sílaba e essa parte de cá vai falar a segunda sílaba. Vamos testar? Vamos treinar? Todo mundo está sabendo aí? Sílaba, sabe o que é sílaba? Tudo bem? Beleza? Então tá jóia. Então vamos lá, vai. Primeira parte aqui, vai. Pode ser melhor, né, gente? Foi meio no susto, né? Vocês viram que uma das coisas que eu gosto de fazer é reger, né? Tem um coral lindo lá de 150 vozes. A gente glorifica o nome do Senhor. Todo dia a gente está ensaiando. Vamos lá, gente, vai! Agora ficou bem melhor. Agora ficou bom, hein, pastor? Ficou muito bom, né? Agora vamos ver essa parte daqui, né, gente? Vai lá. Tem alguém que está querendo se adiantar nessa história, mas tudo bem, né? Faz parte do ensaio. Vamos mais uma vez? Vai lá, vai. Aí, agora ficou bom. Vamos treinar então todo mundo, gente? Amém? Vamos ver então, vai lá. Tá indo muito bem, vocês estão de parabéns. Pode aplaudir vocês aí, muito bom, muito bom. Aleluia. Vamos lá, mais um pouquinho, pessoal, vamos lá, quero ver, hein, vai. Não tem nome melhor do que esse! Não tem nome melhor do que esse! Esse nome anima todo mundo! Esse nome transforma todo mundo! Aleluia! Aleluia! O nome maravilhoso é o nome de Jesus. Transforma qualquer pessoa. Aleluia! Na minha célula eu tenho 4 pessoas que durante a pandemia aceitaram Jesus. E uma delas falou assim para mim assim, 24 anos, casamento frustrado, 6 anos apanhando do esposo. Ela aceitou Jesus e o homem fugiu. Queridos, acredite, tem uma frase popular que fala assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar, mas se você orar o bicho foge. Aleluia, aleluia, aleluia. E ela disse assim para mim, Marcão, eu vim de uma família, minha avó é frustrada com a igreja evangélica, meu pai e minha mãe não acreditam em igreja nenhuma instituição igreja presta para eles. E Deus me deu uma família espiritual que eu não sabia que existia. Uma família que me entende, que me recebe, que me acolhe. Eu não sabia que existia esse Jesus, que vocês creem que agora é o meu Deus também. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, que faz toda a diferença na nossa vida. É Ele que nos estimula a poder servir ao Senhor. É Ele que está conosco aqui nesta tarde. E Ele está conosco, queridos. Ele está conosco. Acredite, apesar dos pesares, apesar da notícia que está sendo colocada aqui nessa cidade, que a cidade está fechada, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele está protegendo a todos nós. Nós acabamos de passar pelo dia de ação de graças. Eu tenho certeza que pelo menos 10 itens Deus coloca no seu coração agora de você agradecer. O primeiro dele é porque você é salvo em Jesus. É o melhor dos motivos para você agradecer. Você vive numa comunidade, não sei quais são as igrejas que estão aqui representadas, mas você vive numa família espiritual. Nessa família espiritual você é cuidado. Quantos e quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor. Queridos, eu venho de São José dos Campos com muita alegria aqui, para poder estar com vocês. Como já disseram aí para mim, eu estou à frente do propósito de adoração, nossa igreja lá. Se puder colocar já o slide, se conseguiu colocar, legal. Vai aparecer a minha querida família, minha querida esposa e filhos.
Ali, aquele ali é o Hector, a Melina com 15 anos, minha esposa Kelly, braço direito e esquerdo comigo nos ministérios. E a gente está ali à frente do propósito de adoração. São 1.600 voluntários que servem nos diversos ministérios lá do propósito de adoração. No total já passam mais de 3.000 voluntários que nós temos na nossa igreja da cidade. Nossa igreja da cidade, ela é uma igreja com propósitos. Uma igreja com propósitos é uma igreja que é dirigida pelos 5 propósitos de Deus que você encontra no grande mandamento e na grande comissão. São eles: adoração, todo mundo foi feito para adorar o Senhor. Servir, todos foram chamados para servir ao Senhor. Viver em comunhão, na família de Deus, todos nós fomos chamados para viver em comunhão. Viver um crescimento espiritual, através da vida um a um, crescimento, discipulado, todos nós fomos feitos para falar, para acreditar e fazer discípulos. E todos nós fomos chamados para fazer missões. Todos vocês foram chamados. Esses 5 propósitos norteiam a nossa igreja. Todos os ministérios estão debaixo desses 5 propósitos. Hoje a nossa igreja tem 1.200 células. Veja o próximo slide aí, por favor. Hoje a nossa igreja tem 1.200 células. Essas são todas as igrejas que compõem a nossa igreja da cidade, espalhadas por várias cidades do Vale do Paraíba. Próximo, por favor. Várias cidades espalhadas pelo Vale do Paraíba, nós temos uma igreja da cidade onde é colocado o DNA da igreja. Essa igreja, ela sempre começa como uma célula. Nós acreditamos no cuidado da célula. Nós acreditamos no potencial da célula para cuidar, para crescer, para multiplicar, para levar novas pessoas para Jesus. Hoje, mais de 95% das pessoas que se batizam na nossa igreja vêm das células. Aleluia. O poder das células está enorme em termos de cuidado. Próximo, por favor. Agora existe o poder dos ministérios, queridos. O ministério é a força motriz da igreja. O ministério alavanca a igreja. Tem várias ações que os ministérios fazem com excelência que não é papel da célula fazer. E assim também tem várias ações que a célula faz que não é papel do ministério. Por isso que nós temos que encarar a célula e os ministérios como as asas de um avião. Não existe asa torta, né, gente? Não existe asa com mais turbina e menos turbina. As asas têm que ser iguais. A força que você dá para a célula, você precisa dar para os ministérios também. Por quê? Porque quando você está em ministério, você cuida da sua igreja servindo a igreja. Que lindo é chegar ali, gente. Que lindo é chegar. Eu não sei se você já aplaudiu aqueles queridos voluntários ali, que chegaram. Você chegou ali, queridos. Aleluia! Eu me senti em casa quando cheguei ali. Em casa. É maravilhoso você se sentir bem acolhido. Isto é cuidar da igreja. Agora, as células, queridos, a célula tem um poder astronômico. A célula serve às pessoas, serve à igreja cuidando das pessoas. Quem aqui está em célula? Aleluia, queridos. Se você ainda não está numa célula, num pequeno grupo, eu quero que você coloque isso como objetivo, para você começar ainda em 2020 a experimentar. Gente, a célula abraça você. Abraça você. Testemunhos e testemunhos de pessoas que foram cuidadas, renovadas, restauradas, milagres realizados nas casas. A pandemia não para a célula. Não para a célula. Lá na nossa igreja nós temos 1.200, como eu falei, todas elas estão online. Todas elas, até as células diamante, terceira idade. Precisa ver que lindinhos. Todos dominam o celular ali, ficam vendo a célula acontecer, participando, gente. Não tem idade para isso, não. Queridos, essa pandemia que a gente está passando, tenha discernimento espiritual. Tenha discernimento espiritual, queridos. Isso aí é o rabudo tentando separar a gente. Tentando separar a igreja, tentando separar a comunhão, tentando separar os irmãos, tentando separar os pastores. Em nome de Jesus, isso aí está destruído.
Destruído. A igreja não para por causa de uma pandemia. Não para. Não para. E aqui está a verdade de que a igreja não para. É isso aqui, ó. Eclésia, comunidade, todos juntos. Esse é o valor da igreja. Próximo, por favor. Como vocês podem ver, nós estamos vivendo os propósitos, que são aqueles ícones lá em cima, e nós queremos que todas as faixas etárias, crianças, juventude, adultos e terceira idade, eles também vivam os propósitos de Deus dentro da sua realidade, dentro da faixa etária. E nós vivemos isso daí. Então, por exemplo, eu quero que nas crianças, eu tenha pessoas servindo as crianças. Quem aqui serve no Ministério Infantil? Palmas para vocês. Vocês são guerreiros, guerreiros. Meu Deus! Meu Deus! Cuidar de crianças pulando uma em cima da outra, sim. Quero ir no banheiro, não precisa mais, já fiz. É muito amor, gente. Servindo as crianças, trazendo as crianças para a comunhão. Que lindo é ver as crianças se batizando. Meus filhos, Deus deu-me a gratidão de todos eles estarem batizados com 9 anos. Lindo demais, lindo demais. Poder viver discipulado, o crescimento das crianças. Queridos, da boca das crianças, e o que Jesus falou sobre crianças? Alguém pode falar para mim? Queridos, a criança tem na boca dela profecias profundas a respeito da igreja, queridos. Não despreze a boca da criança. Porque se fosse Deus, Jesus não tinha falado isso, nós não tínhamos lido isso na Bíblia. As crianças crescendo no seu discipulado, vivendo a adoração, levando outras crianças para Jesus. Nós queremos que todos estejam vivendo assim. Agora, para viver assim, queridos, nós precisamos manter a nossa motivação. Quero ministrar na vida de vocês sobre isso. Em Apocalipse 1, nós lemos assim: Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote. Repita comigo: reino e sacerdotes. Queridos, vocês são reino e sacerdotes, príncipes e princesas do reino do Senhor. Você não é nada menos do que isso, queridos. Nada menos do que isso. O salmista diz para nós que nós somos um pouco menores do que os seres celestiais. E fomos coroados de honra e de glória. Quando Deus criou você, Ele disse: muito bom. Todo o resto da criação foi bom, mas você é o muito bom de Deus. Então nada menos do que isso entra no seu nariz, entra no seu ouvido, entra no seu coração. Nada. Querido, se tiver palavras que diminuem você, e essa palavra está rondando sua mente agora, em nome de Jesus, eu declaro elas todas arrebentadas. Eu declaro elas todas longe de vocês. No nome de Jesus, elas estão destinadas para o destino que Deus colocou. Porque você é príncipe e princesa, reino e sacerdote. 1 Pedro 2, nós lemos assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos isso, queridos, nós somos isso. Então, quando você sai daquela porta para fora, você tem que ser o que Deus falou que você é. O que você é, o que você é. E aí, quando compreendemos isso, nós vivemos uma vida completamente com o propósito do Senhor. Uma vida que nós privilegiamos, a vida de intimidade com Deus, através de adorar o nome do Senhor, através do crescimento, através de trazer outras pessoas, através de falar do Senhor sem parar. Você é a Bíblia que os outros não leem. Você é essa Bíblia.
Um monte de gente que está com dúvida aí no segundo turno aqui nessa cidade. Você precisa trazer luz para essas pessoas e discernimento. Você é a Bíblia que os outros não leem. E vivemos um motivo para servir ao Senhor sempre. Sempre. Servir ao Senhor sempre. Como é que nós servimos ao Senhor sempre? Primeiro nós temos que entender quem que nós somos como igreja. Em Efésios 4 nós lemos assim: há um só corpo, um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, uma só. Nós servimos a Deus, aos nossos queridos, a nossa igreja, porque nós somos um só corpo. Não existe serviço mais importante e menos importante, queridos. Um querido irmão da nossa igreja lá, teve problemas no pulmão, teve que parar de cantar, ele foi servir em outra área. Lá na nossa igreja, em todas as cadeiras, nós temos atrás dela um bolsão onde nós colocamos cartão de decisão, envelopes de dízimos. Isso é a nossa prática lá na igreja da cidade. E ele foi servir nesta área. Sabe qual área? De reposição. Reposição de envelope de dízimo, reposição de cartão de decisão. Uma área que ninguém vê. 5.000 cadeiras. E Deus olha com o coração para esse querido, sabe por quê? Deus brinda ele, sabe com o quê, queridos? Ao repor o bolsão, ele várias vezes encontrou cartões de decisão preenchidos. Pessoas que não tiveram coragem de poder entregar, mas escreveram ali pedindo socorro e colocaram no bolsão, na esperança que alguém pudesse ver. É esse serviço que ninguém vê. E Deus vem e abençoa, queridos. Deus vem e abençoa. É isso. Não existe pessoa mais importante ou menos importante no serviço. Existe sim coração de servo. Um só corpo, um só Espírito. Sabe para quê? Para que nós cheguemos à maturidade. Em Efésios 4, nós lemos assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Quando nós chegamos à maturidade, queridos, picuinha não faz parte mais da gente. Não faz mais parte. Em nome de Jesus. Os músicos, queridos, vão parar de ser egocêntricos, em nome de Jesus. E eu digo isso, querido, porque eu lidero a base de adoração. Eu sei o que é cuidar de artistas, queridos. Eu conheço o coração de vocês. E eu sei que no coração de vocês há uma sensibilidade, no nosso coração como levitas há uma sensibilidade diferente, queridos. E quando ela é norteada pelo Espírito Santo de Deus, isso abençoa a igreja, e todos nós somos maduros, queridos. Todos nós somos maduros. E vivemos essa maturidade como o Senhor Jesus. E abençoamos a igreja. Quando nós estamos aqui no altar, queridos levitas, vocês estão derramando Jesus para as pessoas. Aqui no altar é um momento seu de entrega. As pessoas elas precisam ter a oportunidade de experimentar o mesmo Jesus que você experimentou ao preparar essa canção. Quando eu estou ali à frente do coral, eu falo para eles: queridos, tem pelo menos 20 pessoas no auditório que vão estar olhando para você. E sabe qual é a minha oração? Que sejam 20 não crentes, para que elas olhem para você e vejam em você Jesus, num convite irrecusável, queridos. Mesmo você no meio de 150 pessoas, uma vai olhar para você e ela quer ver Jesus. Ela quer ver Jesus. Maturidade. Como é que fazemos? Como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que nós mantemos a motivação para entender a quem eu sirvo?
Eu vou usar um exemplo aqui de um carro. Todos nós temos um carro. Se você não tem um carro, em nome de Jesus você terá, amém? Amém, amém, amém. Você terá o seu carro. Você pode ter um carro aí que 80 mil quilômetros, mais ou menos, já vai estar precisando de algum reparo. Outros têm um carro com 800 mil quilômetros, que vai começar a pedir algum reparo. Temos aí motores barulhentos, motores silenciosos, motores que bebem, motores econômicos. A nossa vida de serviço, nós precisamos entender quais são as motivações, o que leva o seu carro a rodar 800 mil quilômetros e ele está, tinindo. Na nossa igreja, até o ano passado, nós tínhamos uma das membros fundadoras da nossa igreja. Nossa igreja está completando 78 anos. Deus aprove o ano passado de levá-la aos céus. Ela está do lado do papai. E um dia todos nós estaremos. Não temos pressa, amém? É isso mesmo. Então, gente, todo ano, no aniversário da igreja, o pastor Carito chama ela para dar um ramalhete de flores, chamava, e fazia sempre uma pergunta para ela. O nome dela era Mirtza, e ela fazia assim: Dona Mirtza, o que a senhora pode dizer para nós, porque todo mundo que está aqui chegou depois da senhora. Tem alguém que chegou antes dela? Não, não tem. O que a senhora pode dizer para nós, que chegamos depois, sobre a igreja? O que a senhora pode dizer para a gente? Ela, na simplicidade, dizia assim: nunca desista da sua igreja. Nunca queira sair da sua igreja. Nunca desista da sua igreja. Nunca queira sair da sua igreja. Queridos, quando nós estamos em unidade, nós entendemos o que é o valor de unidade como família de Deus. Nós entendemos que existe uma pessoa que foi ungida por Deus, separada por Deus para poder pastorear essa igreja. Nós honramos essa pessoa como pastor desta igreja. Sobre ele está uma unção diferente. Sobre ele há uma unção diferente. E você tem que entender, queridos, maturidade, chegar longe no seu serviço cristão, é você entender filiação. Queridos, nós temos um pai que permite ser chamado de Abba. Você sabia? Você sabe o que significa Abba? Papaizinho. Quando eu estive em Israel, alguns anos atrás, Deus me deu a alegria, em Jerusalém. Eu estava lá nos muros, que não tem nada de lamentação aquele muro lá, tá? Não tem nada de lamentação. Tem muita oração naquele lugar. Eu estava ali, e de repente uma criança de uns 5, 6 anos, passou correndo, sabe fazendo o quê? Chamando o papai dela, sabe como? Abba, Abba, Abba! Queridos, quando eu olhei aquilo, eu chorei, queridos. É assim que Deus quer que a gente chame Ele. É assim. É você correr para os braços dele, dizendo: Abba, Abba! Maior intimidade com Deus não existe, queridos. Não existe. Vamos para as motivações que nos levam a servir. Tem algumas aqui que não são saudáveis. Por exemplo, a culpa. A culpa diz assim: se você quer ser um bom cristão, se você quer pagar ao Senhor pelo perdão que Ele te deu, é melhor você servir. Eu já ouvi muitas pessoas que passaram muito tempo longe de Deus, e depois na fase adulta aceitaram o Senhor Jesus. E ela sente um peso tão grande de ter passado tanto tempo longe de Deus, que ela quer servir. Queridos, você precisa ministrar na vida dessa pessoa, que primeiro ela precisa receber, para depois dar. Ela precisa primeiro entender quem que é Jesus para ela. Ela precisa entender o que é João 15, que você está grudado na videira, é a videira que dá para você o sustento, não é a culpa para você servir sem parar. Quando você está num avião,
você recebe lá do comissário de bordo a seguinte frase: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro, coloque a máscara em você, ajuste a máscara em você. Você está se sentindo confortável, então você vai na direção de outra pessoa e ajude ela. Queridos, a vida cristã, ela é assim. Você primeiro precisa estar satisfeito em Jesus. É Ele que leva você a servir os outros. E aí você serve de maneira integral. Você serve sem culpa. Você serve independente de quem é a pessoa. Você está servindo. Você está servindo. Tem uma querida da nossa igreja que serve na recepção. Cabelo branquinho. E aí nós fizemos lá um evento, onde nós chamamos aquele maestro brasileiro chamado João Carlos Martins, um grande pianista brasileiro que teve problema nas mãos, um acidente, e hoje ele lidera uma orquestra, e nós convidamos a orquestra para tocar na nossa igreja. Coisa estranha, não, queridos, isso se chama evento ponte. Por quê? Porque nós levamos pessoas que não entrariam na nossa igreja para outro movimento senão esse. E aí nós fazemos propaganda da igreja. E aí, lógico, vai aparecer tudo com a tempo de gente, né? A gente estava preparado para isso. Aí chegou lá um querido, engravatado, e ela lá na porta, toda linda, pretinho, cabelo branquinho. Aí esse homem engravatado chegou com um pacote de pipoca. Tinha um carrinho de pipoca lá fora da igreja, pegou essa pipoca e quis entrar. E, para a limpeza da igreja, para o asseio do próprio ambiente, nós não permitimos a entrada de alimentos. Aí esse senhor engravatado, quando ele chegou próximo, ela, por favor, senhor, nós temos ainda tempo para poder começar, temos bastante lugares, eu peço para o senhor comer lá fora, e depois entre com muita calma. A senhora sabe com quem está falando? Eu não sei, senhor, só sei que o senhor não pode entrar com esse pacote de pipoca. Isso é um absurdo! Cadê meu direito de ir e vir? Eu sou advogado! E ela, eu sou uma voluntária aqui da igreja. E eu quero servir você com muito, muito zelo. E eu não posso permitir que você entre. E aí o negócio começou a inflamar, ela começou a ficar na dela, e ele começou a ficar vermelho. Daí veio um pastor da nossa igreja, aí viu que o clima estava tenso, chegou próximo e tal, ele começou a gritar, aí chegou uma hora que ele explodiu. Quer saber? Pega essa pipoca, faz assim, lá no saguão da igreja, espalhou pipoca para tudo quanto é lado, assim. Aquela coisa assim do capeta, sabe? Coisa do capeta. Aí essa senhora, agora o senhor pode entrar, porque acabou a pipoca. Oh, Jesus! Sem culpa nenhuma, queridos. Nós amamos a nossa igreja. Culpa não é motivo e motivação para você servir. Seu carro vai abrir o bico rapidinho, queridos, rapidinho. Quer outro motivo? A vergonha. A vergonha diz assim: se você quer que eu te ame, se você quer pertencer, é melhor você servir. Meu Deus! Quem aqui já passou pela fase de adolescência e sabe o que é se sentir à parte? Sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? Queridos, quando nós estamos na família de Deus, não existe gente mais proeminente e menos proeminente, não, gente. Você não precisa fazer aquilo que você não sabe para poder se sentir pertencente do auditório, pertencente à família de Deus. Não precisa, queridos, não precisa. A família de Deus não existe grau de escolaridade. Não existe. É lindo de ver, lá na igreja, nós temos grandes empresários. Você vê a pessoa servindo na orquestra, trocando uma flauta.
Ele é a terceira flauta na orquestra, está tocando com alegria lá. Com muita alegria. Você vê uma pessoa ali, semi-analfabeto, que você sabe da vida dela, servindo ali do lado dele ali, montando as pastinhas para que todo mundo pudesse tocar na orquestra. E todo mundo com alegria servindo ao Senhor. Todo mundo com alegria servindo ao Senhor. Tem uma outra senhorinha que serviu na recepção uma vez, e lá na nossa igreja, nós temos o hábito de usar uma luva grandona, bem grandona na mão, para dar tchauzinho para o pessoal, fica a ideia, hein? Uma luva bem grandona assim, para dar tchauzinho. E tem alguns voluntários que não gostam muito de fazer isso aí, que se sentem envergonhados, né? E uma delas é essa senhorinha. E aí ela chegou atrasada para servir. E aí ela chegou esbaforida, queria já para a posição que ela está acostumada. Queridos, não existe posição fixa, tá? Não existe posição fixa. Na família de Deus, todo lugar que você vai servir com amor. Talvez você não tenha todo o traquejo possível para trocar uma fralda, mas pelo menos tirar aquele durex lá para poder abrir a fralda, você sabe. Mas aí, continuando, então aí ela teve que ser chamada para servir nesta mãozinha, que nós damos o nome de mãozinha. Aí ela brigou, tá, não sei o quê, ela estava toda linda, de roupa preta, estava frio, eu estava com blusa de manga comprida, toda preta, assim, a roupa. E aí ela foi pegar a mãozinha que ela pegou a branquinha. Aí ela foi lá para a posição, tá? A líder falou para mim. Aí, lá pelas tantas, quando acabou o momento de servir, começou a igreja, 10 minutos depois começa o culto, então termina essa ação. E aí elas voltam para poder devolver a luva, a mãozinha. Gente, pensa numa senhora sorrindo de orelha a orelha. A líder olhou assim, tá tudo bem? Tudo ótimo! Foi o melhor lugar que eu servi. Como assim? Não tem lugar melhor do que servir com essa mãozinha. Eu estava lá na frente e de repente chegou um menininho com 5 anos, assim, pequenininho, olhou para mim, olhou para a mãe dele, mamãe, a vovó do Mickey está aqui, mamãe. E abraçou ela. Querido, sabe o que é isso? É presente de Deus porque você colocou seu coração no lugar certo. Você não precisa ser aceito para poder servir, sirva com o coração. Queridos, isso não leva a lugar nenhum. Seu motor abre o bico rapidinho. Rapidinho. Quer ver outro motivo? A obrigação. Você é parte da família, então faça a sua parte. É um bom motivo. É um bom motivo. Situações emergenciais, situações que o negócio está pegando fogo, literalmente, né? Na nossa igreja, o terreno é grande. Tem uma parte do terreno assim que tem muito mato. De repente pega fogo ali. Nós temos um ministério, o Ministério de Brigada, que uma das funções desse ministério é ajudar nesse mata-fogo. Ele é treinado por o líder é do Corpo de Bombeiros, ele treina as pessoas para fazer isso. De repente você é chamado, queridos, para poder apagar fogo. Quer ver? Quem aqui já apagou fogo ministerial? Levanta a mão. Sabe o que é interessante, queridos? A impressão que dá é que você é mais abençoado. Mas, se você não tiver maturidade para entender, a escassez vem. Eu não aguento, Júnior. Meu irmão, eu preciso da sua ajuda. Você é um excelente técnico do multimídia. Eu preciso que o Senhor ajude a gente hoje nos juniores. Olha para a sua motivação, Jesus. É Jesus. Nós acabamos de fazer aqui. A motivação sua é Jesus.
Jesus. Jesus deseja abençoar uma família, porque ela conseguiu deixar o seu filho lá nas crianças, e você foi lá emergencialmente servir. Cuidado com o foco a qual você está servindo, porque a obrigação pode gerar escassez. E o diabo, ele nunca cansa, nunca cansa. Na nossa igreja nós temos um evento chamado Alto de Páscoa. Já está há 16 anos, nós estamos servindo a igreja, a cidade. Ele acontece durante a semana da Páscoa. São 8 apresentações. São 40 mil pessoas que vão assistir. São mais de 2 mil voluntários servindo todas as noites. Em 2019, nós arrecadamos 37 toneladas de alimentos com esse evento. Abençoamos todas as entidades filantrópicas da cidade, todas, independente da religião, nós abençoamos. E as pessoas estão prontas ali para poder servir. Teve um movimento lindo que Deus abençoou um voluntário, ricamente. Nós ficamos sabendo de uma creche num lugar bem periférico da cidade, pobre. E aí, estavam prontos para fechar, uma creche espírita. E aí, uma pessoa de uma outra pessoa ficou sabendo que a igreja da cidade estava doando alimentos. Aí falou para a dona dessa creche. E aí ela entrou em contato conosco, nós prontamente dizemos, pode ir lá na igreja, e você vai ter lá o alimento que você precisa. As pessoas, aí ela ficou meio assim, porque igreja da cidade, igreja evangélica e tal. E aí nós tínhamos um voluntário que emergencialmente teve que ficar lá, numa quarta, quinta-feira de tarde. E aí a pessoa chegou com o seu carrinho, a dona dessa creche chegou com o seu carrinho, e aí esse voluntário abriu a porta da sala, a sala estava cheia de alimentos, e ele teve a alegria de falar para essa mulher, sirva à vontade. A mulher assim, não, eu estava esperando você me dar alguns sacos de arroz. Aqui na igreja tem abundância para você. Você serve o quanto você conseguir levar, você pode levar. Ela saiu com o carro assim, ó, pulando de alegria, queridos. Nós estamos aqui para abençoar a cidade, queridos. A sua motivação é sempre Jesus, não é obrigação, não é culpa, não é querer ser aceito, a sua motivação é Jesus. Olha o que diz Hebreus 12, de 1 a 3. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuaremos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é nele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Então, por que eu sirvo? Qual que é a minha motivação? Por que nós investimos uma tarde de um sábado aqui? Para entender a quem sirvo. Nós servimos porque só Jesus é digno. Só Jesus é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Esse é o nosso Jesus.
Não existe maior dignidade no nome de Jesus. Você serve alegremente porque Jesus está à frente de tudo. Jesus é digno. Repitam comigo: Jesus é digno. Jesus é digno. Nós servimos ao nosso Deus de maneira digna porque Ele é digno. Em Efésios 4 nós lemos assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna. Digna, queridos. Nós vivemos num mundo que está repleto de convites lá fora. Repleto. Mas nós decidimos viver de maneira digna. Porque o nosso Jesus é digno. Nós decidimos fugir da tentação, como José fez. Por quê? Porque Jesus é digno. A nossa motivação em Jesus leva a gente a servir em unidade, como família. Em Filipenses 1 nós lemos assim: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Cidadania, queridos, nós somos uma família. Não existe denominação, existe Jesus. É Ele que nos leva a levar aonde nós estamos indo, com autoridade, com audácia, com ideias novas. Existem mentes criativas aqui, queridos. Deixe que o Espírito Santo fale no seu coração e transmita essa criatividade para o seu pastor. Mentes criativas. Lá em São José dos Campos, Deus nos deu a alegria de nós termos quase 200 ministérios na nossa igreja. Quase 200 ministérios dentro dos 5 propósitos. E se alguém chegar para mim e falar assim: olha, Marcão, eu olhei para os 200 ministérios e não me encaixei em nenhum. Sabe o que eu vou falar para essa pessoa? Glória a Deus! Está nascendo o Ministério 201. Porque nosso Deus é criativo. Quer ver a criatividade de Deus? Estava eu numa feira de ministério que nós fazemos todos os anos lá. Infelizmente a pandemia não permitiu a gente fazer. Chegou uma criança de 9 anos. Ela falou para mim assim: tio Marcão, tive uma ideia. Papai do céu falou comigo: de um novo ministério. Eu falei: uau, fala para mim. Ministério Pet. Pet? Ministério Pet. O Ministério Pet, ele vai ficar ali na igreja, esperando o pet daqueles queridos que querem conhecer Jesus. E nós vamos cuidar desses pets, enquanto eles estão recebendo Jesus lá no auditório. 9 anos. Nós não temos este ministério. A criatividade de Deus é infinita, queridos. Permita que o Espírito Santo flua na sua vida e traga para você infinitas ideias de ministérios. Infinitas ideias de ministérios, queridos. Porque nós vivemos numa família. A motivação em Jesus leva a gente a servir sem medir esforços. Em Apocalipse 5:9 nós lemos assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o nosso Deus. Cometeu o maior sacrifício que qualquer outro poderia cometer. Por você, por você, por você, por você, por você, por você. Exclusivamente por você. Nós servimos sem medir esforços. Quero pedir para o multimídia preparar um vídeo que eu deixei ali para eles. É um vídeo que resume bem o que é viver em família, em unidade. Quando nós decidimos viver em família, todos os ministérios cooperam para que alcancemos pessoas para Jesus e transformemos uma casa.
Eu quero convidar você a ver este vídeo com muita atenção. Enquanto o vídeo vai passar, eu queria pedir que o tecladista viesse aqui, para a gente tocar uma canção no final, ministrar sobre a vida de vocês. O vídeo está ok, gente? Beleza. Então, queridos, assista esse vídeo com muito carinho. Oi, meu nome é Lívia e eu vim contar uma história para vocês hoje, de como foi a chegada do meu filho aqui na igreja e da minha família. O Rafa ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos e depois de um certo tempo ele quase todos os dias começou a ter crise. E nessas crises ele tentava se machucar. Ele batia a cabeça contra as coisas de vidro, se machucava, se cortava. E nenhum remédio, todos os remédios a gente tentou dar para ele, nenhum remédio nunca acalmou o Rafael. E o Rafael, ele começou a querer, sempre falava para mim que ele queria morrer. Era sempre ele falava essa frase para mim. E os médicos começaram a colocar bastante remédio nele para tentar amenizar o Rafael e fazer com que ou ele dormisse, porque o Rafael não dormia. Nenhum remédio nunca fez o Rafa dormir durante a noite inteira. Ou pelo menos acalmar ele para que ele não tivesse tantas crises. Foi mais ou menos entre o final do ano passado e o começo desse ano quando eu comecei a vir na igreja, só que eu não entrava na igreja. Eu ficava no estacionamento da igreja. Eu conhecia uma amiga que ela também era da nossa igreja, só que ela morava em outra cidade e não podia me acompanhar. Então eu vinha até a igreja e ficava esperando o culto lá no estacionamento. Até que alguém do Caroninha, do Expresso da Colina, me pediu para entrar. Durante vários meses eu fiquei lá no estacionamento até que alguém lá do Expresso da Colina foi até o carro e falou: vocês querem carona? Vamos levar vocês até a porta da igreja. E eu tive coragem de entrar na igreja pela primeira vez. Vocês me apontaram aonde era a ignição. E eu fiquei com medo no começo, porque eu achei que ninguém ia querer ficar com o Rafa. E aí, na ignição, me falaram que tinha uma pessoa especial para ficar com o Rafa. Que iria cuidar dele durante o culto. E foi você. Logo depois veio o alto de Páscoa. E vocês foram quem deram os ingressos. E foram vocês que nos levaram até o Bruno. E foram vocês que acompanharam o Rafa. E depois do alto de Páscoa, o Rafa primeiro assistiu o alto pela TV. Foi a primeira vez que ele assistiu o alto de Páscoa. E ele disse para mim que ele precisava ver Jesus. E ele queria ver Jesus aqui da igreja. Só que o Rafa ele tem sensibilidade auditiva. E ele não consegue ficar em nenhum lugar que tenha muito barulho. Isso acaba tendo alguma influência nele e ele acaba entrando em crise. E eu falei para ele: filho, na igreja vai ter muito barulho e você não vai conseguir ficar. E ele falou para mim: eu preciso ver Jesus, mãe. Porque eu preciso ser curado. E ele veio até o alto de Páscoa. E ele assistiu todo o alto de Páscoa. E quando ele saiu do alto, ele ficou tão impressionado que ele foi até a escola. Ele representou o alto na escola. E ele cantou a Via Dolorosa para a professora dele que não acreditava em Deus. E a professora dele segurou a mão dele e disse para mim, ela me ligou e falou para mim: Lívia, eu preciso muito falar com você. E logo eu achei que o Rafael tivesse tido uma crise.
E ela, quando eu cheguei na escola, ela estava chorando. Ela falou assim: hoje eu estou chorando por um Deus que eu não acredito. Porque seu filho cantou um louvor para mim que se passava da dor desse Deus. E esse louvor foi você que cantou, Fernanda. Quando eu cheguei na igreja, foram vocês que me receberam e eu pude entender o amor dessa igreja. Vocês fazem parte de tudo isso que eu estou falando. Se hoje eu estou na igreja, se hoje meu filho é amado, isso eu devo a vocês. Obrigado. O Rafa, depois que saiu do alto, o Rafa dormiu. E hoje ele não toma remédio para dormir. Ele não teve mais crise nenhuma. O Rafa descansou. E ele não se esquece em nenhum momento de nenhum de vocês. O Rafa, quando ele quer evangelizar as crianças da escola, a primeira coisa que ele fala é do caroninha. Tanto que na agenda dele veio escrito que as crianças queriam andar de trenzinho, porque é o que ficou marcado para ele. O Rafael não se esquece de ninguém de vocês. Foi assim que o Rafa chegou. Foi assim que a minha família chegou até aqui. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, como foi importante vocês na nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé. Quando nós temos o coração em Jesus, quando nós entendemos quem é digno de louvor, a força do povo de Deus é inimaginável. Leva a cura como levou para essa família, leva Jesus para as pessoas, porque esse é o plano de Deus. Jesus só quer que você diga: eis-me aqui. É para este Jesus que nós servimos. Só Jesus é digno de louvor. Só o nosso Deus. Quero que você cante essa canção. Quero chamar os cantores para cantar comigo aqui. Quero que você cante essa canção com todo o seu coração. É uma canção antiga, eu tenho certeza que você conhece, que diz exatamente a quem eu sirvo. Eu tenho certeza que na sua igreja existem famílias de Rafa querendo ter uma experiência com Jesus. Na sua cidade existe. Sirva ao Senhor com alegria, sem medir esforços, porque só Ele é digno.